Ora. Boa tarde a todos. O meu nome é Miguel Vicente e venho de Redmond, numa... Ops, não temos ido aos slides? Eu estou à espera. Aí está. O meu nome é Miguel Vicente e venho de uma equipa muito especial na Microsoft em Redmond, que está preocupada como é que nós conseguimos criar uma nova geração de serviços cloud para a indústria de gaming. Isto quer dizer duas coisas. Eu penso que oficialmente o orador mais jet-lagged deste evento. Acabei de dar bom dia à minha filha que estava a acordar para ir para a escola. E quer dizer outra coisa que é, para os meus colegas da Microsoft, eu sou claramente o tipo que tem os vídeos mais interessantes e cheios de explosões e coisas e tudo mais. Portanto, são as duas coisas que eu acho que é altamente injusto para o resto da audiência e para o resto dos meus oradores. Anyway, uma coisa que eu gostava de começar por endereçar, que muitas vezes não é clara, é porque é que eu sequer me devo preocupar com a área de gaming? Se eu não estou a trabalhar na indústria de jogos, se eu estou a trabalhar na área de retalho ou na área de telecomunicações, o que quer que seja. E eu posso dar-vos as estatísticas normais que nós falamos sempre. Das mais poderosas que eu posso dar é que ou cerca de metade das pessoas no planeta, neste momento, são consideradas gamers. Posso falar dos números da indústria, do ponto de vista de revenue e do dinheiro que é gerado mundialmente pela indústria de gaming, que neste momento já é maior do que a indústria de cinema e de música juntas. Quando nós pensamos nesta indústria, cada vez menos é uma indústria de nicho, é uma indústria que está claramente em crescimento e que neste momento já tem uma dimensão altamente poderosa. Há um ponto fundamental neste número. Isto nem sequer inclui toda a área de que nós conhecemos de gambling e de apostas online e de casino e tudo mais. Quando nós falamos em gaming, é a indústria de videojogos. Um ponto fundamental que também tem acontecido é como é que isto está a mudar a nossa própria experiência com a tecnologia. Especialmente das gerações mais novas, o que é que elas esperam das experiências digitais que têm. E estas estatísticas que nós temos é uma das mais impressionantes que eu vi, que é a quantidade de pessoas abaixo dos 25 anos que prefere jogar um jogo do que estar a ver um vídeo, ou do que estar apenas a consumir conteúdo de uma forma passiva. Isto faz, obviamente, que nós também tenhamos que repensar toda a stack tecnológica que estamos a criar para esta nova geração. A indústria de gaming, havia uma expressão fabulosa, ainda há pouco estava lá fora com um grande amigo meu, estávamos a falar sobre isto, que é a questão da indústria de gaming estar normalmente uma geração tecnológica à frente de todas as outras indústrias. Nós podemos dizer, ok, mas é jogos. Ninguém vai morrer se o jogo correr mal, se o jogo for abaixo. Mas o tipo de exigências técnicas e tecnológicas que são necessárias, imaginem um jogo como o Fortnite, tem cerca de 80 milhões de pessoas a jogar aquilo todos os meses. Temos uma latência de cerca de mais do que 20, 40 milissegundos, quer dizer que temos de ter a computação distribuída por todo o planeta e garanto-vos que vai haver problemas. Portanto, o tipo de exigências que nós temos para conseguir correr estas aplicações que são poderosíssimas, altamente complexas do ponto de vista gráfico, são incomparáveis com a de qualquer outra indústria. E basta ver na própria forma como os jogos evoluíram nos últimos anos. Eu acho que muita gente na audiência se vai lembrar deste jogo e como em poucos anos, desde o Flight Simulator de 98, nós neste momento passámos para uma experiência destas. Este é o Flight Simulator, a última geração que lançámos. Este jogo é fabuloso por várias razões. Estas imagens que estamos a ver são imagens do jogo, não é um vídeo. E não sei se conhecem a história, como é que foi desenvolvido todo o modelo do planeta Terra que eles criaram. Basicamente, eles pegaram em imagens de satélite, correram um algoritmo de inteligência artificial durante cerca de 72 horas, penso que não tinha o número exato, e esse algoritmo conseguia inferir geometria para conseguir criar todos os edifícios do planeta. Então, se nós estamos neste momento, pegamos num avião, queremos voar daqui para a minha terra em Alcobaça, ou se quisermos ir até Londres, ou se quisermos ir até Seattle, de onde eu venho, nós podemos fazer isso e vamos ver os edifícios como se eles estivessem lá no mundo real. O que é algo impensável há apenas alguns anos atrás. Isto aconteceu porque houve uma mudança também no paradigma como estas tecnologias são criadas. A cloud veio-nos permitir fazer coisas que não eram possíveis há apenas alguns anos. Este tipo de computação muito poderosa durante apenas um curto período de tempo para criar todos estes mundos virtuais era algo impensável há apenas alguns anos. E foi a cloud que permitiu fazer isto. O que fez, obviamente, que nós também tivéssemos que repensar que tipo de serviços é que esta nova geração de criadores tem e que nós precisamos de criar, enquanto Microsoft, para pôr nas mãos deles para que consigam continuar a criar estes mundos. Agora, o que é fantástico é que isto não é só a Microsoft, não é só qualquer uma das outras empresas que está na área de gaming. É todo um ecossistema de parceiros e de empresas, isto são apenas algumas, isto é um gráfico da Newzoo, que fala de muitas destas empresas que estão a criar toda esta nova área chamada Game Tech, que é o conjunto de tecnologias de gaming que permitem
criar estas experiências, seja na área de mobile, seja na área de consolas, seja na área de jogos de PC, o que quer que seja. E o que é extraordinário é a quantidade de empresas que cada vez mais usam estas tecnologias para transformar as suas próprias indústrias. E é isto que eu quero falar hoje mais do que tudo. Mais do que estar aqui a falar apenas de gaming, é para qualquer pessoa na audiência, se está a trabalhar na área de retalho, se está a trabalhar na área de hospitality, se está a trabalhar na área de telecomunicações, a criar experiências digitais de qualquer forma, como é que as tecnologias de gaming nos permitem repensar a forma como criamos estas experiências e o que é que conseguimos aprender com uma indústria tão exigente como a indústria de gaming. Nós não vamos ter tempo hoje de falar sobre tudo aquilo que é possível, e o Manuel já está ali a rir, mas é verdade, não temos. Vamos falar de 3 coisas. E a primeira é uma área em que a indústria de jogos consegue fazer de forma muitíssimo mais eficaz do que qualquer outra indústria, que é, vem muito por causa desta necessidade que veio da própria evolução da indústria de videojogos, de passar como um produto, como qualquer outra indústria que nós possamos pensar. Nós íamos à loja, comprávamos um jogo, punhamos na consola, jogávamos, ok, e era essa a experiência. E cada vez mais, os jogos passaram a ser vistos como um serviço. Nós vemos, por exemplo, um jogo como o Fortnite, mais uma vez, que está permanentemente a lançar novo conteúdo para manter as audiências interessadas e engaged e a querendo continuar a jogar o jogo repetidamente. E um dos fenómenos mais recentes é como é que começámos a ver também os jogos como uma comunidade. Eu não sei se seguiram estas notícias ou se, para quem tem filhos, se isto chegou a acontecer, mas na altura da pandemia, a quantidade de gente que ia para o Minecraft para fazer festas de anos, ou para organizar cerimónias de final de ano, que foi literalmente uma coisa que algumas escolas chegaram a adotar. E cada vez mais, esta questão dos jogos como uma comunidade que junta pessoas com os mesmos gostos, com os mesmos interesses e que as pessoas vão para lá comunicar. Eu lembro quando vivia cá em Lisboa e dividia casa com um amigo meu e que ele ia jogar à noite Gears of War e que não tinha nada a ver com o jogo. Era mais que as pessoas se juntavam, iam fazer uma missão e era de uma comunidade de facto para passar um bom bocado à noite. Agora, obviamente que isto faz com que nós também tenhamos que repensar, mas como é que conseguimos então também evoluir a forma como desenvolvemos os nossos produtos e os nossos jogos e qualquer outro tipo de produto. É um conceito que a indústria de jogos criou chamado Live Ops, que cada vez mais está a ser aplicado em indústrias que não são de gaming. O que é Live Ops? É nós pensarmos em qualquer experiência digital que essencialmente esteja ligada, que esteja viva, permanentemente a ser atualizada e cada vez mais personalizada. As pessoas cada vez mais, e lembramos uma vez daquela estatística, de 70% das pessoas abaixo dos 25 que preferem jogar um jogo do que estar a ver um vídeo, tem muito a ver com as expectativas que eles têm do que vai ser a sua experiência digital. Quero uma coisa que esteja sempre permanentemente a ser atualizada, que se adapte àquilo que eu quero, àquilo que eu faço. E cada vez mais esta parte de termos as aplicações live vai ser um ponto importante. Agora, também faz com que nós também tenhamos que evoluir as operações tecnológicas e tudo o que é a nossa stack tecnológica para suportar isto. Portanto, cada vez mais, se nós estamos apenas a criar aplicações estáticas para uma audiência, pode ser na área de healthcare, pode ser na área de saúde, pode ser na área de retalho, o que quer que seja, o desafio que deixa a audiência hoje é repensarem como é que nós aplicamos live ops a este tipo de indústrias. E alguns exemplos que nós podemos dar, por exemplo, na área de mídia, imaginem, hoje o Benfica joga com o Paço de Ferreira, certo? Não dá para perceber que eu sou benfiquista. Imaginem uma experiência em que eu acordo de manhã e o meu telefone me diz, ok, logo à noite ao jogo do Benfica, podes escolher a tua equipa virtual, quem é que achas que vai jogar, se achas que o Enzo vai jogar ou se vai para o Chelsea, o que quer que seja, e podemos estar a dizer aquilo. Durante o dia, a aplicação pode-me mandar alguns quizzes. Eu, se não responder, a aplicação vai perceber que eu estou ocupado, porque estou a trabalhar, não me vai mandar mais perguntas nenhumas, e à medida que vou respondendo, vou ganhando alguns pontos, e ao final da noite, posso inclusive dizer, ok, agora vou ver o jogo com os meus amigos e vou estar a partilhar o que é que está a acontecer com o jogo, etc. Vou criar uma watch party, e tudo isto feito através da aplicação onde eu vou ver o jogo à noite. Por que não fazer isto? Ou um outro exemplo, mesmo na questão de experiências físicas, como, por exemplo, theme parks. Eu tive, há alguns meses, tive a imensa sorte, de ir com a minha filha à Disney e temos todos aquelas experiências fabulosas de Star Wars e tudo mais que possam pensar. O que nós mais gostamos, acreditem ou não, foi um que eu fiz só com ela. Ela tem 2 anos e meio, que era do Toy Story. Só porque era interativo. Nós estávamos os dois a tentar acertar com as bolinhas nos bonecos e tudo mais. E esta questão da interatividade, estamos a interagir com a experiência física, mudou totalmente a forma. E era um dos rides mais simples da Disney. Imaginem agora um mundo, seja num theme park, seja num evento como o Building the Future, seja em qualquer sítio, onde eu possa ter uma pulseira e à medida que vou
preenchendo fazendo desafios ou vou conquistando coisas, com a pulseira posso abrir novas zonas da experiência física, ou posso conseguir ter acesso a coisas que não tinha de outra forma, ou que estou a acumular algum tipo de pontos que depois mais tarde posso trocar por algum objeto físico. Mudar este paradigma daquilo que é uma experiência digital para uma experiência física é altamente poderoso. Isto faz com que nós, na Microsoft, também estejamos, obviamente, a criar as plataformas para permitir isto. PlayFab é algo que não é só utilizado neste momento na indústria de jogos, mas para este tipo de experiências. Já agora, aquelas duas anteriores que eu disse, são experiências reais, que eu ainda não posso falar, mas espero que daqui a alguns dias, 4 dias, penso já vou poder começar a falar quem é que são os clientes com quem nós estamos a trabalhar, mas que tocam em milhões e milhões e milhões de utilizadores. Não é apenas algo que estamos apenas a pensar como uma hipótese. A segunda coisa que eu quero falar é como é que nós conseguimos reimaginar, e olhando para a indústria de gaming, o que é que podemos aprender com ela, como é que conseguimos reimaginar aquilo que é a fronteira entre a experiência digital e a experiência do mundo real. Um pouco ligado àquilo que estávamos agora a falar, com o exemplo dos theme parks. Eu tinha, obviamente, que falar na buzzword mais usada dos últimos anos. O meu slide metaverse, é verdade, está aqui. Mas, independentemente de qualquer que seja a versão do metaverse que possam estar a pensar, seja na parte de consumo, seja na parte industrial, seja na parte comercial, qualquer uma destas experiências de metaverse que nós podemos criar, a indústria de gaming já está a fazer isto há anos. Não é algo que é altamente inovador para quem está habituado a ver estas coisas. E um dos melhores exemplos que nós podemos pensar é, por exemplo, um jogo como o Roblox, que acho que quem está na audiência que poderá ter filhos que jogam isto estará muito familiarizado com este jogo. Eles têm cerca de 40 milhões de utilizadores todos os dias ligados à plataforma. A dimensão do Roblox é absolutamente assustadora. Mas aquilo que é realmente fascinante é quando nós pensamos nos desafios que o metaverse vai trazer, qualquer que seja a empresa que vai estar neste espaço, não pensemos apenas naquilo que é a componente gráfica ou a componente dos modelos 3D. Isso é apenas uma parte. Pensem em questões como, por exemplo, de segurança. Ou questões como, por exemplo, garantimos que é um ambiente que está curated para crianças que possam estar lá. No caso do Roblox, obviamente, esse é um desafio gigante que eles têm. Ou a própria forma de interagir com o metaverse. As empresas que estão na linha da frente a testar tudo isto são as empresas de gaming. E podemos olhar para este tipo de experiências como, obviamente, a base para fazer o mesmo tipo de experiências aplicadas a outras indústrias. Um outro exemplo de como esta fronteira entre o digital e o físico se está a esbater é, por exemplo, numa série que não sei se viram, Mandalorian, em que todos os cenários do Mandalorian são criados com um motor gráfico de gaming. Portanto, é literalmente um cenário virtual em que todo o ambiente fabuloso, já agora, criado na série, é tudo feito com uma tecnologia que foi originalmente criada para jogos. Ou quando pensamos num conceito que agora se começa muito também a falar de Digital Twins. Não sei se conhecem o conceito. É essencialmente temos um modelo virtual, digital, uma representação de um objeto ou de uma entidade física, com o mesmo tipo de comportamentos, com o mesmo tipo de características, que faz com que possamos testar coisas no mundo digital, sem ter que, obviamente, ter os custos que isso tem no mundo físico. E posso falar de vários exemplos. A BMW, penso que foi a BMW, que criou uma fábrica digital, que é uma réplica perfeita da fábrica deles real. Isso faz com que eles possam testar processos, possam testar coisas, sem ter que, obviamente, implementar isto na fábrica. Um outro exemplo poderosíssimo, penso ainda mais poderoso do ponto de vista humano, é para ensinar, por exemplo, profissionais da área de saúde médica. Um dos exemplos que foi feito é como é que nós conseguimos ensinar médicos a poder operar em corações de fetos. E uma das formas de ensinar isto tem sido com criar um digital twin de um feto que permita aos médicos testar e operar nesse feto sem terem que ir para uma sala de operações, obviamente fazer isso pela primeira vez. Este conceito de digital twins é algo que está cada vez mais em crescimento e, lá está, mais uma vez, motores de gaming, tecnologias de gaming, são o coração de toda esta inovação que permite que isto seja implementado, mais uma vez, em todas as outras indústrias. Houve uma parceria que nós fechámos aqui há alguns meses, estamos particularmente entusiasmados com ela, que foi com a Unity, na nossa área de Azure, a nossa equipa fechou esta parceria, e é algo que vai abrir ainda mais portas para conseguirmos explorar este tipo de situações. Já agora, quando falamos, por exemplo, em inovações e no poder da indústria de gaming para conseguir pensar o que é o futuro da tecnologia, que é o último ponto que vos quero deixar hoje, se nós quisermos pensar no que é que será o futuro da tecnologia, pensem apenas que toda
esta área de Artificial Intelligence, que agora se está a falar, ChatGPT, o DALL-E, tudo isso que se está a falar, não sei se muitos de vós têm a noção, isto está a correr em hardware que foi originalmente criado para gaming, está a correr em GPUs. Portanto, toda esta área de brutal inovação da humanidade, mais uma vez, suportada por uma indústria que está a testar os limites do que é que a tecnologia consegue fazer. Quando nós falamos do que é o futuro da tecnologia, eu não sei, acho que ninguém aqui na audiência conseguirá, nem na audiência, nem lá em casa, nem ninguém à face da Terra conseguirá prever exatamente para onde é que o mundo vai, mas de uma coisa tenho a certeza. Quando nós pensamos nas grandes áreas de inovação, e estes são apenas alguns exemplos, de Web3, de 5G, inteligência artificial, garanto-vos que a indústria de gaming vai estar muito provavelmente a testar estes modelos antes de toda a gente. Nós olhamos para o Web3, os maiores exemplos de sucesso que existem no mundo inteiro neste momento, um exemplo, por exemplo, como a Axie Infinity, uma empresa na Ásia, que só o ano passado se faturaram cerca de 1,2 bilhões de dólares. Uma empresa nova, recente, uma startup até há bem pouco tempo, e que está a explorar o que é possível fazer com NFTs e com Web3 no limite, e a provar a muitas outras empresas como fazer isto de uma forma eficaz e compelling para as suas audiências. No exemplo de 5G, gaming é a killer app de 5G. Quando nós pensamos porque é que precisamos de velocidades mais rápidas e de maior disponibilidade de largura de banda, poucas coisas vão testar os limites de uma infraestrutura tecnológica como o gaming. E, obviamente, aqui isto será um ponto também super importante para empresas como operadoras de telecomunicações. Finalmente, inteligência artificial, mas além daquilo que estávamos a falar há pouco, dos GPUs suportarem toda esta geração de evolução, os próprios modelos de inteligência artificial que estão a ser usados, pensem, por exemplo, em condução autónoma, grande parte deles estão a vir desta indústria de jogos. Foram testados lá e agora as empresas estão a começar a adotar isso para os seus próprios modelos de inteligência artificial. Posto isto, e esta é uma sessão curta, é impossível cobrir todas as áreas de inovações na indústria de gaming, mas há 3 anos, quando lançámos a Xbox Series X, lançámos um desafio a toda uma comunidade de criadores, que era, literalmente, como é que conseguimos criar uma plataforma tecnológica, neste caso uma caixa, que permita a quem está a criar experiências de jogos sonhar um pouco mais além. O desafio que quero deixar é que paremos de olhar para a indústria de jogos como uma coisa lateral e cada vez mais como algo que é uma ferramenta que eu, como decisor técnico, ou que eu, como programador, ou que eu, como simplesmente alguém que está no mercado da tecnologia, posso usar para criar os meus sonhos. Mas tudo vai depender de quão longe eu posso sonhar. Que tipo de experiência é que eu consigo imaginar. E o que vos posso garantir é que, muito provavelmente, vai estar uma tecnologia de gaming envolvida nos sonhos que conseguem criar. Há uma descrição de quem está a trabalhar na indústria de jogos e criar estas experiências que lhes chamam de Dream Architects. Eu pessoalmente adoro a expressão. Mas gostava de expandir esse desafio a qualquer pessoa na audiência de pensar quão longe conseguimos sonhar com as nossas experiências digitais. E deixo-vos com o vídeo que lançou a Xbox há cerca de 3 anos, porque penso que a mensagem fala melhor do que eu consigo sobre este desafio. E muito obrigado a todos. Boa tarde. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And that you could have the power within one night to dream 75 years of time. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, fulfill all your wishes. But now let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. And then you would get more and more adventurous. And you would make further and further out gambles as to what you would dream. And finally, you would dream where you are now.